Olá, saudações a todos. Meu nome é Dildon Fernando Macaís. Eu serei o vosso orientador neste curso de recrutamento e seleção de pessoas. Nós estamos hoje na nossa aula de número 9 e estamos aqui para dar continuidade daqueles que são os assuntos que nós já iniciamos abordando. Desde a aula 1, nós temos falado deste assunto que é recrutamento e seleção de pessoas. Na aula passada, nós demos término à matéria relacionada ao processo de recrutamento e também fizemos uma breve introdução sobre este processo de seleção de pessoas. Eu conceituei seleção de pessoas como sendo um processo que permite fazer a seleção, a escolha ou a indicação daquele que é o candidato que mais se adequa ao que o cargo e a organização precisam. Eu expliquei que, de acordo com a ideia de alguns autores, este processo de seleção pode ser entendido como um filtro que só permite que alguns candidatos passem, ou seja, dentro de um filtro nós metemos lá uma determinada substância e somente passa do filtro ou no filtro as substâncias que forem mais finas, pequenas, neste caso aquilo que o filtro foi preparado para poder filtrar. Assim, este processo de seleção ocorre da mesma forma, é que onde as pessoas que no recrutamento foram aceitas, foram escolhidas, foram vistas como sendo aquelas que o seu currículo, a sua candidatura apresenta características e perfis que realmente se adequam àquilo que a organização busca, àquilo que o cargo precisa, aí é onde foram agregadas pessoas que podem passar para o processo de seleção. Neste processo de seleção, nós pegamos essas pessoas que passaram no recrutamento, foram lá identificadas e buscamos saber se efetivamente reúnem essas características que eles dizem possuir. É neste processo de seleção que nós verificamos se realmente estes candidatos que submeteram suas candidaturas apresentam o perfil que a organização precisa. Neste caso, como eu já tinha dito na aula anterior, este processo de seleção pode também ser entendido como um processo de comparação, pois é neste processo onde são comparados aquilo que são as características e o perfil dos candidatos com aqueles que são os requisitos do cargo. Então, nesta situação, nós vamos ter aqui um processo de comparação, onde vamos analisar se este perfil é igual àquilo que o cargo ou a organização precisa. Vamos também comparar uma outra situação, onde este perfil ou estas características deste candidato são superiores ou inferiores àquilo que o cargo exige. E quando nós já estamos neste processo, eu quero até lhes dar aqui uma dica que é extremamente interessante, porque muitas vezes nos deparamos com estas situações, quando fazemos a comparação daquelas que são as características do candidato e aquilo que o cargo exige. Nós encontramos candidatos que apresentam umas características abaixo daquilo que o cargo precisa, encontramos outros candidatos que apresentam características ou perfil acima daquilo que o cargo exige, ou encontramos também candidatos que apresentam características de um perfil igual, ou seja, equivalente àquilo que o cargo exige. E nesta situação, naturalmente surge uma questão que é de crucial relevância. Quando você tem que decidir se contrata alguém que apresenta as características iguais ao que o cargo exige ou alguém com características superiores. Naturalmente, a pessoa que apresenta características abaixo daquilo que o cargo exige, essa pessoa é dispensada, é colocada de lado. Agora, nós temos atenção para pessoas cujas características e perfil estão equivalentes àquilo que o cargo ou o requisito do cargo já demanda. Ou pessoas que têm um perfil acima. Mas em essas duas pessoas, qual é a pessoa mais indicada? Que pessoa escolher nesta situação? A que apresenta características equivalentes ou características superiores? Neste caso, eu recomendo que se faça aqui uma grande apreciação daquilo que é o perfil ou quais são as expectativas futuras deste candidato.
É importante saberem que as pessoas, elas buscam realização. Então, ter conhecimento sobre este tipo de coisa vai ser muito importante para poder saber se este candidato é ideal ou não no momento de decidir nessas duas alternativas. Mas, genericamente, eu recomendo e eu uso bastante a ideia de pegar ou contratar candidatos que apresentam perfis equivalentes. Nunca candidatos com perfil muito superior àquilo que o cargo exige. Por quê? Porque nesta situação, os candidatos com características superiores àquilo que o cargo exige, àquilo que o cargo apresenta, esses candidatos são pessoas que vão sim se aplicar no trabalho, vão mostrar sim um bom desempenho. No entanto, elas querem muito mais, porque o que o cargo lhes oferece, o que a organização lhes oferece, é inferior para aquilo que eles possuem. Então, são pessoas que vão buscar sempre mais e em um dado momento, eles podem se ver em situações de buscar uma nova oportunidade que seja equivalente àquilo que eles querem. Então, nesta situação em que você contratou um candidato com características superiores àquilo que a sua organização ou o cargo exige, você pode precisar deste colaborador e ele não se mostrar disponível simplesmente porque ele já está à procura de algo maior ou porque recebeu uma proposta melhor. Então, é sempre recomendado contratar ou agregar pessoas que apresentam um perfil adequado, um perfil equivalente ou igual aos requisitos do cargo, pois são pessoas que vão andar junto com a organização, são pessoas que, não tendo muito mais por desejar, estando satisfeitas com o que já têm, quando a organização crescer, quando a organização der mais valor, eles vão saber também valorizar, vão saber também se encaixar e crescer junto com a organização. Muito bem, sem mais delongas, permitam-me agora apresentar-lhes aquelas que são as técnicas de seleção. Esta aula aqui hoje vai se consistir em basear-se nesta apresentação das técnicas de seleção. Eu tenho aqui no quadro algumas das técnicas de seleção inscritas. Nós temos aqui deste lado a técnica de teste de personalidade, a técnica de entrevista e deste lado a técnica de prova de conhecimento. É verdade que existem mais outras técnicas. A técnica de simulação, temos também a técnica de teste psicológico e muitas outras técnicas que eu iria abordar após esta. Então, também quero aqui referir que existem várias técnicas e eu naturalmente não irei abordar todas elas que existem, mas estas são as genéricas, as que naturalmente, com mais frequência são usadas. E eu penso que tem muito resultado naquela que é a busca de conhecer melhor o candidato e poder ter dados para comparar o que o cargo exige e o que ele também apresenta. Então, teste de personalidade. Este teste de personalidade é um tipo de técnica de seleção que poucas organizações usam. No entanto, as organizações comprometidas em contratar pessoas com habilidades e características que não vão comprometer a organização, mas pelo contrário, vão futuramente se mostrar com melhor desempenho e mais motivadas, elas frequentemente usam esta técnica. Por quê? Porque ela busca conhecer o indivíduo naquela que é a sua personalidade e seu temperamento. São características que o indivíduo possui, mas que muitas vezes são ignoradas, pois neste processo de seleção, alguns dos que estão em frente buscam apenas conhecer quais são as habilidades profissionais, experiências e tudo aquilo que foi o percurso acadêmico ou profissional do candidato, deixando de lado questões pessoais, questões ligadas ao seu temperamento, à sua personalidade, à sua história. Então, esta técnica busca conhecer qual é o temperamento que este indivíduo tem, qual é a personalidade dele, qual é a inclinação que ele tem. Então, por ser uma técnica que visa compreender as questões psíquicas do indivíduo, nós aqui recomendamos que exista sempre um
técnico da mente, um profissional da mente, ou seja, um psicólogo, para que possa orientar melhor quando se vai exaurir-se os dados do candidato e quando se está a analisar-se cada um dos aspectos. Ter um psicológico dará uma vantagem crucial quando se busca entender o comportamento, ou melhor, o temperamento e a personalidade do indivíduo. Também temos aqui a técnica de entrevista. Esta técnica aqui é a técnica mais usada. A maioria das organizações que eu passei por elas e que eu trabalhei com elas usam esta técnica de entrevista. Por acaso, eu sempre uso ela e eu penso que é interessante quando nós usamos a técnica de entrevista para a primeira etapa deste processo de seleção. Por quê? Porque quando nós usamos a técnica de entrevista, nós estamos a interagir diretamente, estamos a ter uma conversa com o candidato. Então, quando nós temos essa conversa, nós podemos captar a naturalidade com que este indivíduo vai responder, podemos captar diversos outros aspectos, a forma como ele fala, questões peculiares deste indivíduo. Eu costumo dizer o seguinte, que quando nós estamos a entrevistar um candidato, nós não estamos preocupados apenas com as respostas que ele vai nos dar, mas também estamos atentos à forma como ele vai responder, a sua postura, a rapidez com que responde e vários outros detalhes que somente podem ser levantados ou encontrados quando existe este contato direto. Então, quando nós usamos a técnica de entrevista, nós podemos preparar um questionário e eu sempre recomendo que se prepare um questionário. Agora, quando nós vamos preparar um questionário, nós podemos colocar opções de perguntas abertas ou perguntas fechadas. Neste caso, perguntas abertas são aquelas que, quando nós colocamos a questão, o entrevistado tem liberdade de falar livremente a respeito. Ele dá qual é o seu parecer e suas opiniões. Agora, quando nós colocamos uma questão fechada, nós restringimos o campo de resposta que o indivíduo deverá nos dar, neste caso, o entrevistado. Então, nós colocamos aqui nós cercamos, colocamos o limite de respostas e ele vai falar em detrimento daquilo que são as opções que nós lhe apresentamos. Mas, pela minha experiência, eu recomendo que sempre, quando estivermos a fazer esta entrevista, é importante sim ter questões já preparadas, previamente feitas, mas é sempre importante captar uma coisa além. É verdade que neste momento vão surgir questões que não estiveram preparadas previamente já naquele pequeno rascunho, neste guião de entrevista, mas que naquele momento vão surgir e serão de extrema importância para poder avaliar um determinado candidato. Neste momento em que surgem questões que não estavam preparadas, é importante que, após fazer esta questão mesma seja registrada, de modo a permitir que as questões feitas a um candidato sejam as mesmas feitas aos outros candidatos, permitindo que este processo seja todo ele sem nenhuma discriminação e tratado cada um da mesma maneira e de forma igual. E eu recomendo que, depois de entrevistar um determinado candidato, faça no momento a avaliação dele. Não deixe para depois. Não entreviste dois candidatos para depois avaliar qual deles teve uma melhor performance. Avalie, faça a entrevista a um candidato, depois dele se retirar da sala, avalie no momento. Dê lá suas observações, sua opinião, para depois, no fim, tendo toda a avaliação feita, nós podemos saber quem teve o melhor desempenho. Mas não deixe para depois. Se é um candidato, faça a avaliação, veio outro, entreviste, faça a avaliação, assim sucessivamente. E no fim, você não terá tanto trabalho e vai ser mais fácil de confiar nos dados, pois no momento em que você fez a avaliação, a sua mente estará mais fresca sobre o determinado indivíduo do que deixar para depois. Muito obrigado. Com isso, eu dou por terminada esta aula, deixando a promessa de continuar-lhes a apresentar mais algumas outras técnicas de seleção. Muito obrigado. Até a próxima aula.